tudo bem, galera? Tudo beleza? Tudo certo? Deixa eu arrumar o microfone aqui, beleza? Hoje eu vou tocar num assunto aí um pouquinho polêmico, tô batendo tudo aqui. Vou tocar num assunto um pouquinho polêmico com vocês, que vai gerar muita discussão, tudo, mas eu acho que é legal tocar nesse assunto para eu expor pra mim qual é o conceito pra mim de pay to win, microtransações, o que é pay to win pra mim, o que não é pay to win. Na minha pessoa, na minha cabeça, o que é? Eu já fiz alguns cursos de desenvolvimento de jogo, tudo. Então eu vou dar o conceito disso daí pra mim e qual é a minha opinião. A minha opinião. Não significa que é a mesma opinião de João, de Maria, de Pedrinho. Não significa que é a mesma opinião deles. É a minha. Então nós vamos falar hoje. Crossout é pay to win ou não é? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. O que é pra mim pay to win? O próprio nome diz pay to win. Comprar para ganhar. Comprar para ganhar. Ou seja, eu posso usar um exemplo do Knight Online que eu jogava quando eu tinha 18 anos. Knight Online. O Knight Online era um MMORPG de mundo aberto aí e ele era pay to win. Por que ele era pay to win? Porque você poderia comprar em dólar buff, suíte e defesa. Você podia comprar 300 de defesa, mais um buff de 1500, mais um suíte que aumentava a sua velocidade. Ou seja, você ia aumentar 1500 de vida e aumentar mais 300 de defesa e ainda ficar mais rápido. Acho que durava meia hora, uma hora, alguma coisa do tipo. Fazendo isso, você não precisaria montar uma equipe, você não precisaria de uma Priest no seu time, porque você já tinha buff, você já tinha isso, já tinha aquilo. Ou seja, isso você não podia adquirir no jogo, jogando, só comprando. Então você sim iria levar vantagens em cima daqueles que não compram. Para mim, isso é pay to win. Microtransações que eu não considero pay to win. League of Legends. League of Legends é um jogo de graça que tem microtransações. Depois eu vou entrar no assunto porque os jogos free têm microtransações. Mas vamos lá. É um jogo de graça que tem microtransações. Quais as microtransações? Compra de skin. Isso influencia no jogo? Não. Qualquer um pode comprar skin, não vai influenciar no jogo, só vai mudar a característica do seu personagem. Pelo menos até onde eu conhecia League of Legends, era desse jeito. Eu posso tocar no assunto do que eu sou contra, do que eu sou a favor, antes de a gente entrar no assunto se eu acho o Crossout pay to win ou não. O que eu sou contra? Um jogo pago, caro, muito caro, que vai ter DLCs ainda. Primeiro que eu já sou contra DLC paga, já começo por aí. Mas o jogo pago que tem DLCs pagas e que ainda tem microtransações que te dá vantagens ainda dentro do jogo. Isso pra mim é mercenário ao extremo. E eu posso citar o nome: EA. EA é uma das empresas de games a mais mercenária que existe hoje. Por quê? Vamos dar um exemplo de Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2, você vai pagar mais de 200 pilas ali, 200 pilas no PC, pegando o jogo cru. E eles já deixam bem claro que você pode pagar 200 pilas pegando o jogo cru, ou você pode pagar 250 que vai vir todas as DLCs de graça, ou 300 reais vai vir todas as DLCs de graça. Ou seja, a porcaria da empresa já está falando que vai ter DLC paga. Vai ter DLC paga. Se você não comprar a DLC, o que vai acontecer? É um jogo multiplayer. Um monte de gringo comprou DLC. Você não comprou DLC, com quem você vai jogar? Porque você só entra em servidor que não tem DLC. Com quem? Eu tive um exemplo do primeiro Star Wars Battlefront. Eu não comprei as DLC, eu comprei o Star Wars Battlefront primeiro, que não tinha microtransações, né? E chegou as DLC, eu não consegui mais jogar, porque eu não encontrava ninguém online. Eu tinha que comprar DLC pra jogar com a galera, velho. Battlefield é a mesma coisa. Então eu já sou contra a DLC paga. Já sou completamente contra a DLC paga. Aí os caras vêm com Star Wars Battlefront 2, que é caro, que tem DLC, e ainda tem pay to win lá dentro. Por que pay to win? Você podia comprar caixas que iriam te dar itens, no qual você só conseguiria utilizar esses itens se você só conseguiria ter esses itens se você tivesse um tal level. E esses itens te dão uma vantagem em cima daquele cara que ainda está jogando sem comprar.
Eu penso da seguinte forma, o jogo é pago e é caro, DLC já tem que ser free. Ou lança o jogo completo aí sem DLC. Se quer colocar microtransações, coloque, mas não microtransações que influenciem. Microtransações que não vai influenciar, como microtransações de skin de arma e assim por diante. A gente pode dar um exemplo de CSGO, é pago e ele tem microtransações que são as skins de armas, que não influencia em nada, até onde eu sei não influencia, só se hoje está influenciando, mas não influencia em nada. É complicado, é complicado. Para mim, eu não compro mais nada da EA. EA pra mim morreu, eles podem fazer o melhor jogo possível da vida deles, mas se já mostrar que tem DLC paga, se me mostrar que tem microtransação, eu já ignoro. Aí eu vou dar um exemplo de um jogo de sucesso que tem microtransação e que não é caro. E que tá há muito tempo no mercado vendendo muito. É uma prova que você não precisa fazer um jogo por ano. É uma prova que você não precisa de DLC paga para ganhar dinheiro. GTA V. GTA V está aí no mercado há 5 anos ou mais. Aproximadamente uns 5 anos. Ele é o jogo que é mais vendido no mundo inteiro o tempo todo, há 5 anos. Eles nunca soltaram uma DLC paga. Nunca soltaram uma DLC paga. Todas as DLC foram gratuitas e igual para todo mundo. E no PC você paga R$ 99,00. No PC você paga R$ 99,00. Às vezes tem promoção que você paga 50. Não é um jogo caro. Já foi caro? No momento foi. Ele chegou aí. Não, no PC ele sempre foi esse valor, se eu não me engano. Eu não me lembro. No PC eu acho que ele sempre foi esse valor. Na faixa de R$ 100. Nos consoles é mais caro, óbvio. Mas é por causa das leis trabalhistas. Lei trabalhista, não. No console é mais caro por causa da lei no Brasil. Mas, enfim. É um jogo que a Rockstar tá ganhando bilhões de dinheiro, bilhões, tá aí há 5 anos, tem DLC constantemente para empolgar a galera e cada vez mais gente compra o jogo, cada vez mais gente. E tem microtransações. As microtransações dele podem dar uma vantagem? No modo online, pode dar uma certa vantagem porque você vai ter dinheiro para poder ter um tanque, para poder ter isso, para poder ter aquilo, mas isso daí só vai influenciar na diversão, na zoeira, porque o jogo não tem modo competitivo no qual vai influenciar o modo competitivo. Não, o modo online é mais zoeira. Os campeonatinhos que tem interno normalmente é com carros do próprio jogo, não é carro modificado, é um ou outro que é carro modificado e assim por diante. E nada te impede de você conseguir a mesma quantidade de dinheiro jogando. Então, pra mim, EA é mercenária. Pra mim, GTA V é uma prova de um jogo que não precisa de DLC, que não precisa ser lançado um jogo por ano e que dá muito dinheiro para uma desenvolvedora. Basta fazer um jogo bom e basta ter ideias criativas para manter esse jogo funcionando durante 5 anos. Agora a gente entra no fato do Crossout. Crossout é pay to win? Na minha opinião, ainda não é pay to win. E eu vou explicar o porquê para vocês. Você pode comprar coins no Crossout e você pode comprar veículos e mais uma quantidade de coins. Um veículo com alguns itens, mais uma quantidade de coins. Só. Você não pode comprar uma arma específica que vai te dar uma vantagem na batalha PVP. Não pode. Você não pode comprar um item específico que vai te dar mais defesa ou mais ataque, que vai te dar vantagem em batalha PVP contra pessoas que não compram. Não pode. Você só pode comprar coins. Só coins. Aqueles coins vai te ajudar a você comprar itens no jogo. Só que vocês não param para pensar uma coisa. O mercado do jogo não é a desenvolvedora que fez. É os jogadores. Se tem uma Scorpion sendo vendida no mercado, é porque alguém craftou essa Scorpion e botou para vender. Porque não tem como comprar ela da desenvolvedora. Alguém craftou e botou para vender. E para craftar você precisa de urânio, você precisa de tal coisa, precisa de tal coisa. E você tem que disputar CW para craftar, porque você só consegue esses itens de CW. Ou seja, quando o jogo começou, não existia item vendendo no mercado. A galera foi jogando, foi adquirindo os itens e foi botando para vender no mercado. E aí foi circulando, foi circulando. Aí tinha aquela galera que não queria ficar juntando dinheiro, ou não sabia juntar dinheiro, comprava coins e comprava o item de outra pessoa no mercado. Que aquela pessoa ganhou dinheiro sem gastar dinheiro. Craftou, simplesmente craftou. Ou seja,
você não está comprando uma coisa que vai te dar uma vantagem em cima de outro jogador. Você está comprando coins. Vai te facilitar você comprar um item de uma pessoa que já está jogando há bom tempo e montou aquele item. Você está fazendo um dinheiro circular ali. Pode virar pay to win? Pode. Amanhã eles simplesmente podem... Eles não lançaram o scanner recentemente, que eu fiz um vídeo falando se vale a pena ou não? Lançaram. É um indício de um futuro pay to win? Sim. O scanner, ele ainda... Eu não considero ele um pay to win. Mas eu considero ele um caminho para o pay to win. Eu tenho exemplos de inscritos aqui no canal que jogam o Crossout há menos de um ano, porque o Crossout não tem há um ano, não faz um ano que tem o Crossout aberto aí para todo mundo, que tem os mesmos itens de cara que gastou dinheiro. É possível, eu tenho vídeos aí de como ganhar coins com facilidade aí. A minha primeira mamute eu comprei sem comprar coins. Eu crafito item épica doidado e boto pra vender. Sem comprar coins. Só jogando. Então eu ainda não considero pay to win. Mas amanhã pode virar pay to win. Amanhã pode aparecer lá, compre sua Scorpion com dobro de ataque por $50. E aí quem comprar. E aí só dá pra conseguir a Scorpion com dobro de ataque comprando. Aí é pay to win. Porque quem tá jogando o jogo ali constantemente não tem a possibilidade de conseguir esse Scorpion aí que dá o dobro de ataque. A não ser que alguém bote para vender no mercado. Eu ainda não considero Crossout pay to win. Não tenho preconceito. Se um dia ele virar pay to win, a pessoa quiser comprar itens que vai favorecer, aí é problema da pessoa. Eu não sou muito a favor disso daí. Eu acho que do jeito que está bom demais. Mas se aumentar mais, estraga. Só que eu também não culpo a desenvolvedora disso. Muitos de vocês eu vejo falar aí nos comentários: ah, $30, ah, $50, ah, $60, é caro, velho, você mora no Brasil, não culpa a desenvolvedora disso. A desenvolvedora tá fazendo um jogo free, filha da mãe, um jogo de graça. Você tem noção do tamanho que é uma equipe para montar um jogo estilo Crossout? O gasto que você tem para montar um jogo estilo Crossout, você tem noção? Se você não tem noção, eu vou explicar aqui para você. Se você não entendeu, vai estudar a respeito disso. Eu já fiz alguns cursos de desenvolvimento de games. Eu tenho curso de projetos, eu tenho curso de empreendedorismo. Tudo isso envolve. Então vamos lá. Para montar um jogo estilo Crossout, primeiro, você precisa ter uma equipe de desenvolvimento. Vai ser os caras que vão programar, vai ser os caras que vão montar a física do jogo, vai programar. Vai fazer o bonequinho andar, vai fazer o carro andar. São esses caras. Um só, num jogo do tamanho que é o Crossout, impossível. Ainda mais com a quantidade de atualização que sai. Impossível. Uma pessoa só. Impossível. Aí, você tem que ter uma equipe de design. Que vai ser aquela equipe que vai montar o design do jogo, o design do personagem, o design do carro. Cada pecinha que você coloca no carro é montado peça por peça no programa de design. Já é uma outra equipe, já foi mais grana aí. Aí você tem que ter um cara de projetos, porque um jogo desse tamanho tem que ter um projeto. Porque tem os seus riscos, tem o seu tempo a ser atingido, tem tudo isso. Tem que ter um cara de projetos, um gerente de projetos ali. Tem que ter um engenheiro de software. Como é um jogo online, vai ter muita gente se cadastrando, é necessário cadastro. Tem que ter um banco de dados e tem que ter um cara que mexa no banco de dados. Tem que ter um servidor, tem gasto de licença com banco de dados, gasto de licença com servidor, gasto de hospedagem de servidor e ainda tem gasto com o cara que vai mexer na porcaria do servidor. Aí você tem que fazer o jogo se expandir, tem que ter marketing, tem que ter uma equipe de marketing. Ou pelo menos uma empresa, ou contratar pelo menos uma empresa de marketing. Aí entra uma outra coisa que poucos vocês sabem. Todos esses jogos são feitos em uma linguagem específica, que a gente pode falar que é as engines, pronuncia aí como vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo da engine do Fortnite. O Fortnite ele foi criado no Unreal. Unreal é uma engine gratuita, muito fácil de se utilizar, qualquer um de nós pode utilizar, mas a partir do momento que você publica o jogo desse tamanho, começa a obter lucros com o jogo, você tem que dar uma participação de lucros para a empresa responsável pela engine. Já é um gasto. Se você for colocar música no jogo,
você tem que contratar uma equipe de música ou uma empresa que monte músicas para o jogo. Se você não contratar uma empresa, você vai ter que contratar música e pagar os direitos autorais daquela música. Aí vocês viram, e quando vai ter um servidor sul-americano, velho? Não sei, cara. Por quê? Enquanto não tiver uma quantidade legal de gente na América do Sul jogando Crossout, pra eles não é viável. Por quê? Para eles montarem um servidor na América do Sul, supondo que eles escolhem que vai montar o servidor no Brasil ou na Argentina. Eles vão ter que contratar uma empresa para montar esse servidor, vai ter que ter alguém para mexer nesse servidor, vão ter que contratar uma empresa para hospedar esse servidor e ainda vai ter que estudar aí como funciona a parte burocrática daquele país para saber o que ele tem que pagar de imposto, o que ele não tem que pagar de imposto para manter aquele servidor. Eu sou totalmente a favor de jogo gratuito, arranjar uma forma de ganhar dinheiro, porque só propaganda não sustenta o desenvolvimento de um jogo desse tamanho. Não sustenta. Existem muitos e muitos gastos. Eu vou dar um exemplo do League of Legends. O League of Legends tem até call center, velho, para atender a pessoa que teve problema com o jogo. Call center. Então não adianta vocês reclamarem. Não, é impossível criar hoje um jogo bom mesmo, 100% gratuito e ganhando dinheiro só com propaganda. É impossível. Um jogo bom, grande, quando eu falo é bom, é grande, um jogo grande. Aí não vem falar, o meu amigo desenvolveu um jogo pro celular, como destruir a placa com Aruan Félix e tá ganhando muito dinheiro. Velho, você não quer comparar um joguinho de celular onde você fica batendo em plaquinha com um jogo onde tem mapa, onde tem servidores, onde tem modos multiplayer, onde tem milhões e milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Você não quer comparar isso daí. Então, não adianta. Hoje, jogo free, bom, grande, com atualização constante, com uma empresa ativa constantemente ali em cima do jogo, banindo cheaters e assim por diante, vai ter que ter uma forma de ganhar dinheiro. E a melhor forma de ganhar dinheiro é montando microtransações dentro do jogo. É a melhor forma. Propaganda, marketing dentro do jogo não dá esse dinheiro. E ainda mais, imagina só, uma propaganda dentro de um jogo de PC. É impossível. No celular a gente tá até acostumado, mas no PC, velho, é impossível, véio. Nenhuma empresa, nenhuma desenvolvedora de jogo desenvolve o jogo pensando no Brasil. Eles pensam no mundo. E qual é a língua universal no mundo? O inglês. Qual é a moeda universal no mundo? O dólar. Infelizmente, nós moramos no Brasil, onde o dólar é muito caro. Então, nós brasileiros acabamos saindo prejudicados com jogos pay to win ou com jogos com microtransações. Por quê? Porque o dólar no nosso país é muito alto. Não é a desenvolvedora. É a merda dos nossos políticos que fazem isso. Essa é a minha opinião, esse é o meu conceito sobre microtransações e pay to win. O Crossout ainda, no meu ponto de vista, minha opinião, não é pay to win. Ainda. Pode ser que amanhã vire? Pode ser que amanhã vire. Mas lembre-se, o jogo começou do zero. Não existia item para vender no mercado. Alguém um dia lutou, conseguiu os itens e craftou e botou para vender. E aí alguém que achou mais fácil pegar dinheiro e comprar aquele item. Só que não adianta se você não souber jogar. Então, é isso, galera. Valeu. Um forte abraço para todos vocês e fui!